Fala pessoal, graça e paz. Hoje nós estamos no 8º dia deste jejum de 21 dias, deste propósito de 21 dias. Eu quero que o Senhor me use como instrumento nas mãos dele para edificar a sua vida mais um dia. Eu também te encorajo agora você a se inscrever neste canal. Se você não é inscrito, faça isso e ative as notificações. Dessa forma, todas as vezes que subir um novo vídeo, você será avisado. E também, lembre disso, isso é muito importante. É muito bom ter você aqui comigo, que privilégio você dar parte do seu tempo para me ouvir. Mas melhor do que isso é você ter o teu tempo a sós com Deus. Então, tenha o seu tempo após ter este tempo comigo. Ao encerrar esse vídeo, eu já te encorajo, não sei que horário que você está vendo, mas corra e tenha o seu tempo a sós com Deus, se por ainda você não teve, de oração e palavra, pois você deve regar este período de consagração, de jejum, com muita oração e com muita palavra. Eu quero ministrar hoje uma curta mensagem também sobre distrações, e eu quero falar agora: arranque da sua vida as distrações, pare com as distrações. Eu quero ler alguns textos e compartilhar então contigo essa ministração. Abra o seu coração, por favor. Lucas capítulo 10, verso 41 e 42. A palavra de Deus diz assim: Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus, quando em Betânia, ele vai até a casa de Marta, Maria, e Marta o recebeu então com uma disposição, buscando oferecer o melhor. Maria só queria estar com Deus. Nada era mais importante para Maria do que estar com Jesus. Marta estava movida por uma boa intenção, só que Jesus a repreende. E veja que não é problema total isso, você vai entender. O gesto de Jesus naquele momento define uma questão de prioridade. Qual é a prioridade na vida de todo cristão? Buscar a Deus. Então, por mais que numa vida cristã nós tenhamos, nós precisamos ter as mãos de Marta, é muito mais importante que tenhamos o coração de Maria. Algo que tem roubado muita gente nessa geração não é algo novo desde a criação. Nós vemos que isso já é comum. Existe uma palavra que sabota muito mais as pessoas no seu chamado do que todos os gigantes que já se levantaram contra ela. E essa palavra se chama distração. Muitas vezes, agora, neste novo tempo, não é nem o mundo, num sentido, não é nem o pecado consumado. Mas veja, distrações sabotam destinos. E destinos tem relação com o propósito de Deus. Eu vou mudar então agora e falar: distrações sabotam o propósito de Deus na sua vida. Distrações roubam os heróis da fé. Quando nós estudamos, por exemplo, sobre Sansão, o homem gerado por Deus para ser libertador de um povo, ele termina a sua história como um palhaço na mão dos seus inimigos. Qual foi o erro de Sansão? O erro de Sansão foi se distrair no momento que deveria se posicionar. Tudo que Sansão fez foi deitar no colo errado. E quantas vezes, gente, nós damos acesso a pessoas erradas? A gente tenta forçar as portas que o próprio Deus não quis abrir. A gente tenta fazer alianças que o próprio Deus diz para não fazer. Faraó, no tempo do Egito, ali quando Deus estava libertando o povo do Egito, ele usou a estratégia de sobrecarregar o povo de trabalho, para que não tivessem tempo de focar nas coisas de Deus. No livro do Êxodo, capítulo 5, 8 e 9, a palavra de Deus diz assim: Não diminuam a cota. Eles estão desocupados e por isso gritam: Vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponham mais serviço a esses homens, para que se mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Assim, quando o que é permitido domina todos os pensamentos, não há tempo para a verdadeira prioridade. É crucial nesses nossos dias que estamos vivendo ter uma organização na mente
no coração, para que as tarefas não se tornem desculpas para uma frieza espiritual. Veja, eu percebia antigamente uma distração maior entre os jovens, mas infelizmente hoje nós estamos rodeados de pessoas distraídas, pessoas que estão deixando de cumprir os seus chamados, porque se fecharam no entretenimento. Até mesmo as bênçãos de Deus podem se tornar distrações. É preciso lembrar que o que realmente mais importa é aquele que abençoa e não a bênção. Em Lucas 14, Jesus conta a parábola da grande ceia e como cada convidado usou a desculpa que era boa e lícita de coisas que podem ser consideradas respostas até mesmo de oração. No versículo 18 ali de Lucas 14, diz assim: comprei um campo e importa ir ver esse campo. Eu rogo-te que me hajas por escusado. No versículo 19 diz: eu comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. Lucas 14, 19, e outro disse: eu casei, portanto eu não posso ir. No versículo 20. E por isso, então, essas desculpas, eles ficaram fora do banquete. O banquete, ele fala de intimidade, o banquete fala de comunhão, o banquete fala do lugar em que Deus anseia estar com o homem. A parábola, então, ensina que quando o que é bom se torna distração, na verdade, então, agora, aquilo que era essencial perde o verdadeiro valor. Você precisa entender algo, que todo desejo de Deus para você é que, de fato, o conheçamos profundamente. Nós precisamos conhecer Jesus e nos tornar semelhantes a Ele. Uma vida de oração, leitura e obediência, a palavra fará você se tornar semelhante a Jesus. E o que o mundo precisa nesses dias é, de fato, pessoas que obedecem a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, 29 diz: porquanto aquele que antecipadamente nos conheceu, também nos predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho. 1 Coríntios 11:1, apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filipenses capítulo 2, 5-8 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a devia pegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Ouça isso agora. O diabo sabe que não vence alguém que está em Cristo Jesus, revestido pelo sangue de Jesus, que conhece a autoridade no nome de Jesus. Quando você obedece à palavra do Senhor, ciclos de reprovação na sua vida são quebradas. É por esse motivo que o diabo impedirá você de conhecer quem é o teu Senhor no caminho até que você conheça. Eu sei. Muitas vezes durante este tempo, meus irmãos, o 8º dia, você está realmente ouvindo muitas coisas até mesmo repetitivas. Só que o que eu quero gerar em você é que tudo aquilo que Deus garantiu na palavra dele está disponível para você. Porém, é da maneira de Deus. Quando nós pegamos o livro de Oséias, nós vemos um contexto de sofrimento, no qual o profeta denuncia as infidelidades de Israel na revelação com o seu Deus, especificamente a violação dos princípios fundamentais para a vida. Oséias 4:1-6, a palavra de Deus: israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram nessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê maldição, mentiras, assassinatos, roubos e mais roubo, adultério mais adultério. Ultrapassaram todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Por causa disso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar estão morrendo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. A verdadeira, então, transformação só acontece na revelação de quem Cristo é. 2 Coríntios 5, 16 e 17 diz assim: que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas.
A transformação decorrente do conhecimento de Jesus não é um conceito isolado, mas está ligada ao entendimento de dois níveis de conhecimento, segundo a carne e de um outro modo. O apóstolo Paulo, então, distingue entre dois níveis de conhecimento. O segundo a carne está ligado à dimensão natural, e o de outro modo, também conhecido como revelação ou conhecimento espiritual. Assim, a transformação resulta desse conhecimento espiritual. Por isso que é necessário que você conheça a Cristo Jesus pela palavra. O exemplo de Judas Iscariotes, aquele que traz Jesus, destaca a possibilidade de nós conhecermos Jesus intimamente, mas não experimentar a transformação. É a falta de revelação que é identificado como a razão pelo qual algumas pessoas, mesmo bem instruídas, não manifestam mudança genuína em suas vidas. Os irmãos de Jesus, inicialmente céticos, representam outro caso de conhecimento segundo a carne, que não resulta em transformação. As Escrituras revelam que, mesmo convivendo fisicamente com Jesus, eles duvidaram e não creram nele até uma revelação. Entre os irmãos de Jesus se dirigiram a ele. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram, em João 7, 3-5, deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Veja, somente o conhecimento natural não foi suficiente para transformá-los. Em Nazaré, muitos também conheceram Jesus, sem, no entanto, provarem de uma transformação em suas vidas. Veja, a verdadeira compreensão, meus irmãos, de Jesus só é alcançada por meio da revelação. Nós vemos, por exemplo, alguns casos bíblicos, como a confissão de Pedro, que evidencia que o conhecimento verdadeiro de Cristo não é obtido segundo a carne, mas pela revelação do Pai. Em Mateus 16, 13-17, Jesus pergunta aos seus discípulos, quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles respondem, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. E então Jesus pergunta, e vocês quem dizem que eu sou? Então Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. Veja, há uma transformação por este conhecimento espiritual. O exemplo de Tiago, irmão de Jesus, que inicialmente era cético, destaca a mudança radical após a revelação de Cristo ressurreto. A sua transformação levou a ser uma figura de liderança, respeitada então na igreja de Jerusalém, conforme Gálatas 1,19. Alguns experimentaram uma transformação inicial, mas com o tempo a sua fé estagnou. Veja, muitas vezes isso é atribuído ao comodismo. Hoje também é atribuído às distrações. Começamos muito bem, mas por causa das distrações nos perdemos no caminho. Oséias 6,3 diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva fora de época que rega a terra. Essa é a orientação de Deus para mim e para a sua vida. Conhecer e prosseguir, conhecer a Deus. O apóstolo Paulo exemplifica isso, essa busca constante, enfatizando que seu entendimento cresceu ao longo do tempo. Ele fala isso, por exemplo, em Filipenses 3, 8-12. Veja, conhecer a Cristo verdadeiramente é o que provoca uma transformação. A busca incessante por esse conhecimento é crucial, e esse é o desejo de Deus para nós, amá-lo com toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. É o que Deus diz em Lucas 10, 27. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Essa é a ordenança de Deus para nós. Amá-lo e continuar o amando. Conhecê-lo e continuar o conhecendo. Veja, nós temos que nos dedicar então em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós precisamos nos dedicar em amar a Jesus e continuar o amando. Se nós não estamos prestando atenção, nós podemos muitas vezes nem perceber que estamos à deriva. Podemos olhar em nossa volta e ver muitos outros cristãos distraídos e desinteressados que falam sobre a conversa de Jesus, só que sem andar nos passos de Jesus. Acham que deve ser normal e presumem que estejam indo bem. A única maneira de sabermos se estamos prestando muita atenção ao que Jesus diz
da maneira que Ele quer dizer, é se estamos realmente fazendo o que Ele diz. Daniel 11:32 diz assim: mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Meus irmãos, este é o tempo de você fechar as portas das distrações e começar a abrir as portas do seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, em você e através de você. Esses são os dias que você precisa agora começar a se posicionar em fechar as portas das distrações e abrir a porta do seu coração para voltar a queimar por Jesus. Muitos se perdem por coisas que não são tão nocivas. Muitos se perdem por coisas que no momento nem são pecados. Muitos acabam se perdendo no conhecimento de quem é o Senhor, simplesmente porque abriram demais a porta da distração e não conseguem mais voltar. Quantas vezes você não conseguiu se dedicar àquilo que Deus estava ministrando ao seu coração? Não foi por falta de tempo, mas foi porque a distração dominou o seu coração. Então agora, nessa curta mensagem, por favor, ouça e deixe eu ser profeta de Deus na sua vida. É tempo de fechar a porta da distração e abrir a porta para a palavra de Deus, para que você possa ser ministrado, crescer, conhecer o Senhor e continuar o conhecendo. É o que o Senhor fala no texto que nós lemos. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer a Cristo. Conheçamos e prossigamos. O caminho do Senhor para você é um caminho que você precisa continuar crescendo, até que Cristo volte. Hoje você o conhece, mas existe uma nova medida que Deus quer fazer na sua vida. Por isso, agora, eu quero que você entre neste tempo de reflexão, meditação, sobre como que está a sua agenda. Se você pega a sua agenda hoje, toda ela, como que está? Será que aquilo que é prioridade não está sendo tratado como prioridade? Eu não estou falando da sua agenda total, não estou falando do teu trabalho, não estou falando dos teus afazeres. Eu estou colocando agora na sua agenda como que está o seu tempo para Deus, como que está o momento que você está aqui, talvez numa sala como essa, no escritório como esse, você está com a Bíblia aberta e então você tem tempo para meditar nessa palavra. Como que está hoje, agora, o seu tempo? Será que de fato não é momento de você entender que são essas distrações que estão fazendo com que haja uma frieza espiritual no seu coração? Por isso, arranque as distrações da sua vida a partir de hoje e priorize ter tempo com o Senhor. Deixa eu orar contigo. Pai, em nome de Jesus, a minha oração, Senhor, é que Tu venhas dar graça sobre todas as pessoas que aqui estão, Senhor, e que os Teus filhos, meu Deus, possam entender que eles são chamados para Te conhecer e Te conhecer cada vez mais. Deus, progredindo nesse conhecimento de quem Tu és. Senhor, nós não paramos por aqui, nós não estamos estagnados, nós queremos mais, há um nível maior, uma medida maior, há um desejo do Senhor para nós. E eu libero, Senhor, sobre todos que aqui estão, uma nova medida de conhecimento e de revelação de quem o Senhor é. E Deus, eu oro para que em nome de Jesus as portas se abram e que este coração, Senhor, comece a queimar novamente por Ti, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.